Olá, vamos retomar o nosso caminho na estrada da salvação, pedindo ao nosso Pai que nos ilumine nessa caminhada de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos ajude, que Nossa Senhora segure nas nossas mãos, ela que é a mais completa, a mais perfeita discípula da palavra, porque é da palavra que nós vamos falar. Muito bem, eu queria começar pela palavra, referindo o Evangelho de São Lucas, capítulo número 4, versículos 42 a 44. Então vamos ver o que São Lucas nos diz nesses pequenos versículos. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo. E quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Vamos fazer uma pequena pausa aqui para analisarmos um pouquinho mais a fundo o que São Lucas está nos transmitindo. Começa dizendo quando amanheceu. Quando amanheceu. Então, Jesus saiu da cidade quando amanheceu. Então, Jesus saiu da cidade. Que cidade? Cafarnaum. Isso foi bem no início, veja, capítulo número 4. Isso foi bem no início da missão apostólica dele, da atividade missionária de Jesus. Então, bem no início, ele se abrigava, ele morava, ele já tinha escolhido lá o Pedro como seu amigo mais íntimo, na casa de Pedro, que morava em Cafarnaum. Então, Jesus, quando em Cafarnaum, ele era hóspede na casa de Pedro. Quando amanheceu, ele saiu da cidade. Quer dizer, ele passara a noite, depois de um dia, não vamos entrar nesses detalhes, de atividade intensa, atividade missionária intensa, ele passava o dia, imaginemos que ele tenha ido dormir, não é? Passou a noite, e de manhã cedinho, porque quando amanheceu, Jesus se retirou para um lugar deserto. O que Jesus foi fazer num lugar deserto? Note, o capítulo número 4 começa exatamente com a narrativa de Jesus sendo tentado no deserto pelo demônio. Então, Jesus foi conduzido ao deserto, nessa narrativa da tentação, pelo Espírito Santo. Então, nós podemos supor que Jesus, cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, ele sai de casa, da casa onde ele tinha passado a noite, a casa de Pedro, e ainda no escuro, quer dizer, amanhecendo o dia, ele foi para um lugar deserto. O lugar deserto significa que ele se retirou para um lugar onde estivessem apenas ele e o Pai. O deserto, portanto, é um local de encontro com Deus. Se é um local onde habita o demônio, como está na lei, na lei de Moisés, está lá escrito que o demônio habita no deserto. Então, e foi no deserto que o demônio pegou Jesus, mas Jesus foi conduzido para o deserto inicialmente pelo Espírito Santo, não foi para encontrar o demônio necessariamente, foi para ter esse contato mais íntimo com o Pai. Lembrem-se sempre do seguinte:
Muito adiante disto que está aqui, quando os discípulos perguntarem a Jesus, pedirem a Jesus que os ensinassem a orar, antes de ensinar a orar, Jesus disse: vocês, quando orarem, retirem-se para um lugar, para o seu quarto, retirem-se para um lugar onde vocês possam ficar a sós com Deus. Isso para ele é um local deserto. É um local deserto, como vai ser também a montanha, a colina. Toda vez que Jesus queria tomar uma medida mais profunda, queria levar os seus discípulos a fazerem algo mais profundo, ele ia para o alto do monte e passava a noite em oração. Quer dizer, oração, contato permanente com Deus Pai, diálogo com Deus Pai. Por isso é que Jesus vai dizer aos seus discípulos que quando vocês orarem, digam assim: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso, quer dizer, este contato com o Pai, além de ser revigorante, é absolutamente essencial. Note, Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do Deus vivo, pois ele sentia necessidade de conversar com o Pai, de dialogar com o Pai, de bater um papo com o Pai. Como nós não sentiremos essa necessidade também? É preciso que nós nos fortaleçamos interiormente, e esse fortalecimento interior, porque somos fracos, porque somos limitados, esse fortalecimento interior só é dado através dessa conversa. E Jesus nos dá um exemplo, aqui, no início dessa passagem. Jesus vai para um local deserto, certamente para bater um papo. Por quê? Porque ele vai fazer alguma coisa de importância, alguma coisa que precisa ser feita. E ele, não nos esqueçamos, é um ser divino, sim. A sua natureza é divina, sim. Mas ele é humano. E como ser humano, ele precisa dessa força. Ele precisa desse amparo. Ele precisa desse impulso para poder cumprir a missão que Deus lhe confiara, que não é uma missão fácil. Para cada um de nós tem a sua missão. E aí, como a gente tem a nossa missão, evidentemente que nós temos que ter o auxílio de Deus. Não pensem que a rainha Elizabeth II, que acaba de morrer, não teve esse auxílio durante os 70 anos do seu reinado. Obviamente que sim. E é claro que não se passava isso, mas ela deve ter sido uma pessoa de profunda vida interior também. É claro que para os holofotes isso não interessa, mas interessava para ela, especialmente naqueles momentos de crise pelos quais ela passou, como qualquer um de nós. Então, esse contato, essa permanência diante de Deus é fundamental, de preferência no silêncio do nosso quarto. Não sei se será no quarto, mas no silêncio é fundamental também. E hoje nós ouvimos um vozerio, uma barulheira ao nosso redor, querendo nos afastar de Deus. Devemos ter sempre consciência disso. Jesus foi para um lugar deserto. Um lugar deserto, está aqui, bem claro. Para um lugar deserto. Sai da cidade e vai para um local deserto. O sair da cidade indica que ele saiu também de si. E no contato com o Pai, ele estava inteiramente abandonado nas mãos de Deus. Por quê? Porque ele confiava em Deus. E ele foi buscar a força de que necessitava para, continuando. A multidão começou a procurá-lo.
A multidão começou a procurá-lo porque estava muito interessada. Ele tinha feito um monte de milagres já, quer dizer, tinha curado já um monte de gente, inclusive a última pessoa que ele curou antes desse episódio aqui foi a sogra de Pedro. Imagina curar a sogra. Pois ele curaram a sogra e isso se espalhou. Foi uma notícia que se espalhou pelos 4 cantos. Imediatamente ele está no início da sua missão. Então o povo começou a procurá-lo. E quando o encontraram, o povo não queria deixá-lo ir embora, porque ele estava tentando escapar. Não queria deixá-lo ir embora. Por que Jesus estava querendo ir embora? São sempre as perguntas que a gente deve fazer. Por que ele foi para o local deserto? Já sabemos. O que ele foi fazer no local deserto? Já sabemos. Agora, por que o povo, nós sabemos o que o povo quer dele, mas não sabemos, o povo não queria deixá-lo ir embora. Por quê? Porque encontraram nele um faz-tudo, digamos assim. Ah, o camarada tá surdo, ele bomba. Ele passa a ouvir. A sogra do Pedro, olha, a sogra do Pedro acabou de ser curada, ela estava muito mal, de cama, Jesus chegou lá e curou. Isso é uma coisa que espanta. Vão pelos seus interesses específicos, não vou entrar no mérito da questão. Vão por seus interesses específicos. Mas nunca, e isso ficará revelado ao longo de todo o Evangelho, de todos os Evangelhos, dos 4 Evangelhos, isso ficará muito bem claro. Nunca necessariamente para ouvir, para escutar a palavra, que é o próprio Cristo, e agir como Ele pede para a gente agir. Isso as pessoas não colocavam como prioridade. A prioridade não é agir como Jesus pede para a gente agir. A prioridade era que ele atendesse os interesses pessoais de cada um. Lembrem-se da passagem da multiplicação dos pães. Foi uma multidão que se sentiu saciada. O verbo grego que se usa não é nem saciado, é mais do que saciado, é cheio, cheio de tanto comer. Empanzinado é a melhor tradução para cortado. Empanzinado. E depois foram procurar Jesus. Jesus sumiu, e aí foram procurar do outro lado da margem, foram para o outro lado da margem, do lago, procurar Jesus. Pode procurar por quê? Aí ele diz, capítulo 6 de São João, ele diz exatamente isso. Vocês estão atrás de mim para que eu resolva os seus problemas pessoais. Porque vocês ficaram saciados e agora querem mais. Cada um de vocês. Isso é válido até hoje. E é a palavra. Então nós estamos tratando aqui da palavra. Quer dizer, não queriam deixar que Jesus fosse cumprir a missão dele. E como é que a gente sabe disso? Continuando a leitura. Vem assim, Jesus disse, olha, eu preciso anunciar também em outras cidades a boa nova do reino de Deus. Eu preciso anunciar a boa nova. Boa nova é a tradução da palavra grega evangelion, evangelho. O Evangelho é a boa nova do reino de Deus. E Jesus completa, pois foi para isso que Deus me enviou. Ele está dizendo várias coisas aqui. Primeiro, ele é o enviado de Deus Pai. Ele está dizendo claramente isto. Deus me enviou para cumprir uma missão. Qual é a missão que Deus deu a Jesus? Portanto, Jesus foi chamado, vamos dizer assim, não é? Ele foi vocacionado, foi escolhido para cumprir uma missão. E essa missão é levar a todos a boa notícia do reino de Deus. A boa notícia da salvação que Deus prometeu ao seu povo desde o início, desde lá
Antigo Testamento e que vai se concretizar nele. Deus é todo-poderoso, Pantocrator em grego, como está lá no Apocalipse. Deus é todo-poderoso porque Ele é, em primeiro lugar, todo amoroso. Ele é o Criador, mas é o Deus Criador e o Deus Amor. Tudo que Ele faz é por amor. A criatura humana, a mais sublime, a mais perfeita das criações de Deus, a criatura humana deu as costas para Deus. Então o que é que faz Deus? Dá as costas para a criatura humana? Não, negativo. Ele vai atrás do homem. E vai atrás justamente enviando quem? O seu próprio filho. Para que ele, revelando a presença do Deus amor, ele leve o povo, leve as pessoas, leve a criatura humana afastada de Deus a se reconciliar com Deus. Este é o reino. Esta é a instalação do reino. E o reino não é uma coisa que ia ser instalada lá atrás, não. A instalação do reino, a formação do reino, mas a sua instalação, a permanência do reino entre nós depende de nós mesmos. É algo em contínuo progresso, em contínua evolução. Quando nós saímos de uma condição A para uma condição B, que melhora o nosso ser interior em relação ao que nós éramos, é o reino que está sendo instalado. E está sendo instalado por nós, na medida em que nós ouvimos a palavra e a escutamos, ouvir com os ouvidos, e a escutamos no coração, meditamos a palavra, acolhemos a palavra e a colocamos em prática. Isto é instalar o reino. Então Jesus, ao dizer que, olha aqui, eu preciso também anunciar em outras cidades, quer dizer, ele está dizendo, eu não vim para ficar num único lugar, eu não vim para ficar só com vocês, tem um mundo inteiro pela frente que precisa ouvir essa notícia, que essa é a melhor de todas as notícias. Chegou o reino de Deus. E é isso que eu quero dizer para as pessoas. É isso que eu quero que as pessoas entendam. É isso que eu quero que as pessoas vivam. O reino de Deus não é só ouvido. O reino de Deus não é só escutado. O reino de Deus é, sobretudo, praticado. E para que nós possamos levar o reino de Deus aos outros, é preciso que nós o vivamos. Então não é viver apenas, mas vivenciar o reino de Deus. E nós somos parte disso. Essa é a missão da igreja. Por isso o Papa Francisco convida a igreja todo dia a sair. É a igreja em saída. E a igreja em comunhão. É a tal igreja sinodal. Sínodo quer dizer caminhar junto. Então temos que ir juntos. Não podemos ir divididos, porque a divisão não manda um para cada lado. Nós temos que ir juntos, na mesma fé, na mesma crença. Foi para isso que Deus me enviou. Jesus está dando a dica. Nós também fomos enviados a partir do momento em que fomos batizados. Deus nos envia nesse momento para cumprirmos uma missão. E qual é a nossa missão? É a missão de Jesus. Levar a boa nova do reino para os nossos irmãos. E nós levamos a boa nova do reino para os nossos irmãos
não é pegando um megafone e ir falar bobagem lá no Largo da Carioca, por exemplo. Não é isso. Nós pregamos a boa nova do reino pelas nossas atitudes, aceitando o nosso irmão como ele é e buscando ajudá-lo. Se eu não vou ajudar fisicamente, se eu não vou ajudar materialmente, que eu ajude pelo menos espiritualmente. Através de quê? Da oração. Uma boa maneira de fazer isso é a seguinte: na hora que estamos rezando, o terço, o que for, na missa, quantas vezes nós paramos para nós dentro, na nossa caminhada aqui, dentro de mim, na onde eu estiver, e eu rezo por aqueles que eu nem conheço. Quer dizer, vejo uma pessoa, estou no metrô, tem um mundaréu de gente, e todos eles com as suas apreensões, as suas dúvidas, as suas angústias, mas as suas alegrias também. Ninguém partilha isso, naturalmente, ninguém fica falando, mas espiritualmente a gente deve procurar fazer isso. Olhando para um, olhando para o outro, não precisa olhar fixamente, não, basta um simples olhar. Senhor, ajuda aquela pessoa nas suas necessidades. Eu não sei quem é a pessoa, não lhe sei o nome, não sei se tem até necessidade, mas eu peço. Isto é ajudar a instalar o reino. Porque Deus, que sabe tudo, também conhece a fundo as nossas intenções. Ele só quer ouvir para poder pôr em prática aquilo que só Ele pode fazer, que era o que Jesus veio fazer. Ora, então Jesus foi anunciar, e diz, concluindo no versículo número 44, que ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país. Não ficou preso no único lugar, ele saiu. Todo o país é um negocinho pequeno, um pouco maior do que o estado de Sergipe, que é o menor de todos os nossos estados. Não é nem do tamanho do Rio de Janeiro. Pois Jesus foi anunciar a boa nova a todo o país. Anunciar a boa nova. Então a boa nova a gente anuncia com o quê? Com a palavra, não é? A palavra. E essa palavra acabou sendo tomada com o passar do tempo, tomada por algumas pessoas que a registraram, quer dizer, registraram a palavra por escrito. Aqui. É isso aqui, olha. Está vendo isso aqui? E sabe qual é o nome disso? Bíblia Sagrada. É isso aqui. Bíblia Sagrada, que você tem. Resta saber se você usa. Veja bem, eu não estou dizendo que não usa, não. Mas não é para ficar guardado. Não é para ficar pegando pó, que é o que mais acontece. É para ser utilizado. Olha aqui, tem que ser aberto isso aqui. Olha aqui, quem deu isso aqui foi aqui a igreja, ganhei na igreja, mas foi o Padre Mauro que me deu esse negócio aqui. Olha aqui, está tudo rabiscado. Esta daqui eu tomei, até na lembrança do Mauro, para ser uma fonte de estudo permanente. Abrir sempre, abrir a todo momento, para nos inteirarmos da palavra. A palavra é tudo. Não nos esqueçamos de que a palavra é o verbo de Deus. E como nos ensina São João, João Evangelista, capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de São João, abrindo o Evangelho no prólogo, é a primeira sentença, a primeira palavra do prólogo de São João é esta: no princípio era o verbo. O verbo é a palavra. O verbo estava junto com Deus. Portanto, tem Deus e tem o verbo. É Deus e a palavra. O verbo era Deus. Portanto,
Portanto, a palavra era Deus com Deus. Tinha essa característica. A natureza da palavra é divina. E aí, mais adiante, no versículo 14 desse mesmo prólogo, João vai concluir isso de maneira brilhante. E o Verbo se fez carne e habitou em nós. As traduções dizem entre nós, mas não, a tradução está mal feita porque a palavra latina é in nobis. In nobis quer dizer em nós. A palavra entrou em nós. E quem é a palavra? É o Verbo de Deus, é a palavra de Deus que se fez carne. O Deus que se encarnou é Deus, mas que se encarna no seio da Virgem Maria e nasce como homem, Jesus Cristo. É o nome dele. Jesus, que será o Cristo, o enviado de Deus, para pregar a boa nova do reino. É isso que ele já está fazendo. E que ele continua a fazer. Pois bem, a igreja no Brasil aproveita o ano litúrgico para centrar a nossa atenção, quer dizer, a atenção dela, ela puxa para determinados aspectos em alguns meses específicos. Nós já vimos isso, o ano litúrgico se divide em vários momentos. Tem um momento de preparação para o Natal, se chama Advento, tem um momento do Natal, depois do Natal, até o batismo de Jesus, depois tem um momento antes da Páscoa que se chama Quaresma, depois vem a Páscoa da ressurreição de Jesus, aí é um tempo enorme, que vai até Pentecostes, mas a maior parte do ano, na realidade, trata da missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? Acabamos de ouvir. Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para isso que Deus me enviou. Então, Jesus é o escolhido do Pai. Jesus, na sua natureza divina, se esvazia dela e assume a nossa forma humana, a nossa natureza humana, para cumprir uma missão. A missão de levar a boa nova do reino. Foi para isso que o Pai me enviou. Ele veio como enviado do Pai, é o Cristo, o enviado do Pai. O Messias, aquele que Deus enviaria para fazer com que todo o seu povo se reconciliasse com ele de novo. Foi Jesus que veio fazer isso. Então, a igreja procura mostrar essas coisas em determinadas partes do ano, na maior parte do ano litúrgico, são 34 semanas, afinal de contas, nas quais nós meditamos esta missão de Jesus. O que ele disse, o que ele fez, especialmente o que ele dizia e fazia. Qual é a mensagem dele? Com que objetivo ele traz essa mensagem? Jesus veio ao mundo para isso. Numa missão salvífica, porque ele veio ao mundo para salvar-nos a todos. E instaurar no mundo o reino de Deus. Pois bem, então Jesus, o que ele fez, essa grande caminhada dele que levou 3 anos, essa grande caminhada dele é sintetizada, por assim dizer, em 34 semanas do ano, que nós chamamos de tempo comum. Os sacerdotes usam paramentos verdes, porque Jesus veio trazer o quê? A esperança, e o verde é a cor da esperança, e nós estamos vivenciando esse tempo. Domingo passado, tudo começa sempre no domingo, que é o dia do Senhor, então nós estamos na 23ª semana do tempo comum. É claro que nesse tempo comum,
ocorrem determinadas festividades. Para não irmos muito longe, ontem, dia 8, a igreja festa da Natividade de Nossa Senhora. A festa da Natividade de Nossa Senhora. A festa da Imaculada Conceição é no dia 8 de dezembro. Maria foi concebida no seio de sua mãe Ana. E 9 meses depois, como todos nós, como aconteceu com cada um de nós, como acontece com o ser humano, 9 meses depois, 8 de setembro, comemora-se o nascimento de Nossa Senhora. E já foi escolhida, desde antes da sua concepção, e preparada para isso, foi escolhida pelo Pai para ser o abrigo do seu Filho, o Filho de Deus, aquela que geraria no seu seio, por ação do Espírito Santo, o Filho de Deus feito homem, o Filho de Deus encarnado, o próprio Deus encarnado. Então ela foi preparada, ela foi concebida sem pecado, porque o Filho de Deus é impecável, então ela também não tem mancha, é imaculada. Muito bem, então nós celebramos ontem essa festa, é uma festa de Maria. Por quê? Porque ela é parte desse plano de Deus, que é o plano salvífico, e que Jesus veio revelar ao mundo. Aqui, Lucas, capítulo número 4, versículos 42 a 44, é uma síntese daquilo que foi a missão de Jesus. Pois bem, essa missão é especificamente lembrada pela igreja. A igreja faz memória disso durante o ano inteiro, naquele período do ano chamado de tempo comum. É o tempo da missão de Jesus na terra. Muito bem, esse tempo comum, aqui no Brasil, quando chega na segunda parte do ano civil, que entra também na segunda parte dessas 34 semanas, chegamos ao mês de agosto, e a igreja reserva 3 meses desse tempo comum para meditar especificamente sobre determinados temas, determinados assuntos. Assim, o mês de agosto nos lembra da nossa vocação. Por isso é chamado mês vocacional. Foi o que nós fizemos. Nós até fizemos aqui uma caminhada nesse sentido. Vivemos em agosto o mês vocacional. Agora, em setembro, é o mês da palavra. E a palavra está contida onde? Na Bíblia. A chamada Bíblia Sagrada, como essa daqui, olha aqui. Bíblia Sagrada. Então nós temos a vocação, quer dizer, escolhido para fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa, segundo São Lucas, é levar a palavra de Deus adiante. Essa é a missão. E a missão em si, ela é celebrada, ela é meditada no mês de outubro. Então nós começamos com a vocação, passamos por uma meditação mais específica da palavra no mês de setembro, e veja bem, não é só em setembro, são 34 semanas. Nós estamos na 23ª semana, faltam 11, para terminar o ano litúrgico. Mas o mês de setembro foi escolhido especificamente porque, como nós falamos mais especificamente da palavra de Deus, quem foi o responsável por isso que nós temos aqui? Aqui está traduzido em português, a nossa língua, mas foi traduzido em inglês, foi traduzido em francês, em italiano, etc. Em toda a língua, em russo, em japonês. Onde há um cristão, lá está a Bíblia. Foi traduzida da sua língua original, para nós era o grego, mas tem o Antigo Testamento todo em hebraico, uma parte em aramaico
Isso tudo foi traduzido por um especialista cuja festa é lembrada pela igreja no dia 30 de setembro. Quer dizer, ele foi um especialista da palavra. E o que ele fez? Ele pegou a palavra antiga escrita em hebraico, em grego, e inverteu para o latim, que era a língua comum. E tudo popular. Não tem nada clássico aqui. É o latim popular, como foi o grego popular também, escrito muitos anos antes dele. Então, esse homem atende pelo nome de Jerônimo, é São Jerônimo. A festa de São Jerônimo é no dia 30 de setembro. Então, o domingo mais próximo à festa de São Jerônimo, se não for o próprio dia 30, o domingo mais próximo, quer dizer, se cair numa quarta-feira, numa quinta-feira, é o domingo seguinte. Seria o primeiro domingo de outubro. O domingo mais próximo do dia de São Jerônimo, da memória de São Jerônimo, chama-se, ou é dedicado a quê? A Bíblia. É o dia da Bíblia. Então, no Brasil, nós fazemos o mês da Bíblia, o mês de setembro. Por isso eu botei aqui setembro, mês da Bíblia. Mês da Bíblia. Mês da Bíblia significa, na realidade, mês da palavra. Porque a Bíblia contém o registro escrito da palavra. Estou eu aqui, talvez dando uma definição do que seja a Bíblia. Porque eu perguntei aqui o seguinte: o que é a Bíblia? A CNBB, portanto, resumindo, agosto, vocação, setembro, a palavra, o mês da palavra, mês da Bíblia, e outubro, o mês da missão. Isso levou Dom Orlando Brandes, que é o arcebispo de Aparecida, a cunhar uma expressão que eu acho formidável. Ele começa todas as suas falas dizendo assim: Bíblia na mão, no coração, pés na missão. Aí, Bíblia na mão, a palavra na mão, no coração. Tu tem que partir do coração. Olha, nós somos vocacionados pelo batismo a levar a palavra de Deus à frente. Então, Bíblia na mão, porque aqui está a palavra. A Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós podemos até dizer assim: é a palavra de Deus escrita pelo ser humano. Pronto. Uma definição muito simples, muito elementar, mas me parece bastante objetiva do que é a Bíblia. O que é a Bíblia? É a palavra de Deus escrita pelo ser humano, pelo homem. Como ainda neste mês da Bíblia, hoje nós só vamos ficar nisto. Mas mais para frente, no nosso próximo encontro, a gente já faz uma análise um pouco mais específica disso. Mas antes de nós chegarmos lá na frente, porque, por exemplo, a CNBB traça algumas rotas, alguns caminhos. Já de há muito tempo, quer dizer, só no Brasil se comemora isso, se faz isso. Nós estudamos no mês de setembro a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é, grosso modo, dividida em duas partes. O chamado Antigo Testamento e o chamado Novo Testamento. O Antigo Testamento prepara o caminho do Novo Testamento. O Antigo Testamento contém a lei do povo de Deus, aqueles 5 livros do Antigo Testamento, tem a lei e tem também os profetas, as profecias, que é uma mensagem que Deus mandava por algumas pessoas. Pessoas o quê? Humanas. Isso é bom que a gente distinga
na hora de entendermos o que é a Bíblia. A razão pela qual eu escrevi aqui, o que é a Bíblia? Palavra de Deus ou palavra inspirada por Deus? Há uma diferença entre os dois. A palavra de Deus, ela é. Mas e aí? Ela é escrita pelos homens. Então, como é que isso se deu? É exatamente o que nós vamos ver. Então, o que acontece é o seguinte, é que a Bíblia, então, tem essas duas partes. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento, grosso modo, mas a gente já vai falando, ele concretiza a palavra do Antigo Testamento. O que Deus fala no Antigo Testamento se concretiza no Novo Testamento, na figura e na pessoa humana de Jesus Cristo. Para nós católicos, os cristãos, não somos católicos, somos cristãos, nós temos isso. É Cristo que consuma, que concretiza as promessas reveladas por Deus lá atrás, desde o início da caminhada do povo. Esse povo, que são os judeus no início, não os israelitas, chamados de povo de Deus, porque foi o próprio Deus que disse que isto era parte da herança dele. Vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. As promessas que ele fez a Abraão, que ele fez a Isaac, a Jacó, os grandes patriarcas, a Moisés, e aí todo o Antigo Testamento, que será composto do Pentateuco, quer dizer, a lei, 5 livros, e depois as grandes profecias. Todos os profetas são os 4 maiores e os 12 chamados menores. Não é porque sejam pequenininhos, não. É porque os escritos dele eram menores do que os outros. Então temos profetas. Mas há outros livros, livros históricos, livros dos reis, os juízes. E há os livros que são verdadeira poesia, os salmos. O Cântico dos Cânticos, outra poesia. Então, a Bíblia Sagrada, ela se compõe disto. Ao todo são 73 livros. Aqui, olha aqui. Existe aqui nestas páginas aqui, são 73 livros. Como é que 73 livros estão aqui? Estão aqui porque aqui não existe uma única referência, nenhum estudo como esse que nós estamos fazendo. Não existe aqui nesta edição. Bom, mas haverá em edições onde ao invés de 73 você tem 173 volumes. Cada um deles explicando palavra por palavra do que está escrito aqui, que é a palavra com P maiúsculo, a palavra por excelência, que é o próprio Deus. Deus que se revela naquele que é a palavra, que é Jesus, o Verbo de Deus encarnado. Então, o que é a Bíblia? É palavra de Deus? Ou palavra em geral? Vamos, ainda que rapidamente, vamos ao que diz aqui, a carta aos Hebreus, parte do Novo Testamento. A carta aos Hebreus. Antigamente, quer dizer, no passado, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados pelos profetas. Então nós temos os profetas. Os profetas falam em nome de quem? Em nome de Deus. A própria carta já diz isso na abertura, capítulo 1, versículo 1. Antigamente, entendamos, no Antigo Testamento, essas palavras que foram registradas por escrito, o
foram pelos profetas. Deus falou pelos profetas. Quando os profetas registraram essas palavras, já o fizeram porque já tinha surgido o alfabeto. Se não tem um alfabeto para escrever isso aqui, não tem também. Como? Por exemplo, Abraão escreveu alguma coisa? Não. Como nós entendemos assim, pegou uma caneta e escreveu? Não existia nada disso. Existiam tabletes de argila, de barro, e um estilete onde eles marcavam. Mas não havia o alfabeto. O alfabeto surgiu 500 anos depois. O alfabeto, 500 anos depois de Abraão. Abraão viveu cerca de 1800 anos antes de Cristo. O alfabeto surgiu 1300 anos antes de Cristo, então não era de Abraão. Aí, então, que no Antigo Testamento, os livros são muito antigos, mas note bem, o que o Antigo Testamento revela, não é? A palavra da revelação do Antigo Testamento foi escrito muito tempo depois dos acontecimentos. Então, inicialmente, esses acontecimentos foram passados via o quê? Oral. Isso nós vamos voltar a falar mais adiante. Foi passado de via oral. Era passado de um para o outro. Aí foi se construindo a história. Quando chegou no Novo Testamento, São Lucas diz com todas as letras, porque ele foi o mais, digamos assim, o mais científico dos escritores do Novo Testamento. São Lucas diz que ele resolveu botar por escrito e em ordem tudo aquilo que o povo sabia, tudo que o povo conhecia sobre Jesus, porque ele foi consultar as fontes. Então ele foi às fontes. Como é que uma pessoa pode escrever sobre a infância de Jesus se Jesus não escreveu sobre ela? Como é que uma pessoa pode escrever com tanta precisão de detalhes a infância de Jesus, até os 12 anos, a infância de Jesus, se não fosse através de uma consulta às fontes? Então, é de se supor que Lucas tenha ido aonde? A Nossa Senhora. Ele deve ter conhecido Nossa Senhora, e certamente conheceu, e dela, ou então daqueles que moraram, que viveram, que conviveram com Nossa Senhora, por hipótese, São João, com quem Nossa Senhora viveu até a sua morte. Então, o São João pode ter contado coisas para Lucas que ninguém mais contou. E Lucas foi a essas fontes primárias, e aí trouxe isso e colocou por escrito. Em ordem. Em ordem. Muito bem. Então é isso. Mas lá atrás não tinha isso. Então, por exemplo, a história do Gênesis, só para a gente entender. Gente, no início Deus criou o mundo. Essa primeira frase aqui, olha aqui. Primeira frase do Gênesis, abre a Bíblia. Isso que está aqui. Antigo Testamento. Olha aqui. Primeira frase. No início Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, etc, 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 etc. No início Deus criou o céu e a terra. Primeira frase. Essa frase não foi escrita no início, porque nem existia, nem sabia como. Essa frase foi escrita na época do exílio da Babilônia. Quer dizer, 500 anos antes de Cristo. Mas isto aqui aconteceu no início, nos primórdios, no Big Bang. Como é que pode? E no Big Bang tinha alguém lá para registrar? Ora, se chegou lá na hora do exílio, chegou com um objetivo. Que o autor disto tinha um objetivo em mente. O povo estava escravizado na Babilônia e era preciso botar para o alto, para falar daquele Deus em quem eles acreditavam, o Criador de tudo. Pois muito bem, então esta é a palavra.
Então, os 73 volumes são 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Isto, o conjunto desses livros forma o quê? A Bíblia Sagrada. A partir disso, no princípio, Deus falou, diz lá, Deus falou pelos profetas, quer dizer, os profetas foram inspirados por Deus. Muito bem. Uma breve notícia histórica. Olha aqui, breve notícia histórica. O que aconteceu? Os primeiros 300 anos da igreja, os primeiros 3 séculos da igreja, desde o nascimento de Cristo, foram séculos, desde o ano 30, né, quando Jesus morreu e ressuscitou, depois de Pentecostes, que os apóstolos saíram anunciando a boa nova do reino. A partir daí a igreja passou a ser perseguida. Lembrem-se de Saulo, que vira São Paulo, vira Paulo, depois é São Paulo. Muito bem, Saulo era um perseguidor, quanto mais da igreja. E assim foi durante 300 anos. No ano 311, aparece um homem chamado Constantino, que vai vencer uma batalha em Roma, vai vencer um indivíduo chamado Maxêncio em Roma, e aí vai assumir o império. Constantino tinha uma mãe chamada Helena, e isso aqui é 311 depois de Cristo, são 300 anos depois do nascimento de Cristo. Quer dizer, o cristianismo já estava a plena brida, já estava a venas plenas, já tinha crescido muito. Constantino vence a batalha da Ponte Milvia depois de ter uma visão, a visão da cruz diante dele. E embaixo da cruz aparecia assim em grego, endotunica, ou seja, por este sinal tu vencerás. O que ele mandou fazer? Ele mandou bordar nas flâmulas, nos lábaros das suas tropas, a cruz. E ele vence a batalha. E ao vencer a batalha, ele entra vitorioso em Roma. E ao entrar vitorioso em Roma, ele se transforma no imperador Constantino, o mais importante, o mais famoso, o mais poderoso de todos. Ele vira o imperador do romano. Só que ele tinha uma educação grega, então ele vai sair de Roma, vai para Milão e depois de Milão ele vai fundar a cidade de Constantinopla, hoje Istambul, Turquia. Bom, isso é Constantino. Isso foi a batalha em 312, em outubro de 312. Aí no ano, então tem 12, é a batalha em que ele vence e se transforma em imperador, ele sozinho, porque eram 2 ou 3, ele fica sozinho. E passa a ser o imperador romano em 312. Em 313, ele baixa o famoso Edito de Milão. O Edito de Milão é exatamente a lei que simplesmente acaba com o extermínio dos cristãos. Ou seja, os cristãos passaram 3 séculos sendo martirizados. Foram levados às piores torturas. São aquelas histórias dos gladiadores, a história do circo romano, dos leões, etc. Das catacumbas que surgem em Roma com os mortos, que foram milhares e milhares e milhares, chamados mártires. Mártir significa testemunha. Eles testemunharam Cristo com o seu sangue. Deram testemunho de Cristo, pelo nome de Cristo morreram e derramaram seu sangue por Cristo. Isso durou 3 séculos. E acabou com esse edito de Milão, acabou oficialmente. Quer dizer, o Estado não perseguia mais os cristãos. E aí, Constantino já cristianizado, Constantino já batizado, mas ainda tendo aquela ideia pagã das coisas, por causa da mãe dele, Helena,
Santa Helena, a mãe dele era uma cristã fervorosa, foi quem levou Constantino ao batismo. Constantino foi batizado no ano 313, aí ele transfere a capital, Roma, que estava muito destruída, para Milão, no norte da Itália. E por isso ele baixa essa lei chamada Edito de Milão, que é a proclamação que dá liberdade de culto aos cristãos. Não podem mais ser perseguidos porque adoram a Deus, porque veneram a mãe de Deus e porque proclamam como Deus Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Constantino é um cristão, vira um cristão. Muito bem. Aí os cristãos começaram a brigar entre eles. É sempre assim. É sempre assim. O nosso mal é esse, mas é um mal provocado pelo demônio, isso não tem a menor dúvida. Lança a cisânia, não é? Tem o joio e o trigo. No campo do trigo estamos nós, nasce o joio. O joio está dentro de nós. Começa uma brigalhada para saber se Jesus era realmente Deus ou não. Aí, Constantino, já danado com isso, no ano 325, convoca toda a igreja para um concílio. Aparece a palavra concílio. É o famoso concílio de Nicéia. Às vezes não tem ruído. Famoso concílio de Nicéia. E o concílio de Nicéia estabelece que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E proclama esta fé com uma oração que nós conhecemos como credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e assim por diante. A briga continuou até o ano 381, quando foi chamado um outro concílio, o de Constantinopla, já aí na capital do império, que era Constantinopla. E lá o credo foi reafirmado. Foi confirmado e reafirmado. Nós cremos em Deus Pai, cremos em Deus Filho e cremos em Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Foi lá em Constantinopla. Por isso é que este credo é chamado de credo niceno Constantinopolitano. É aquele credo grande. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos e por aí afora. E creio também no Espírito Santo. E na hora que diz creio no Espírito Santo, o credo diz assim na nossa profissão de fé: creio no Espírito Santo. Depois de falar do Espírito Santo, ele bota assim: foi ele que falou pelos profetas. Os profetas falaram. Mas falaram o quê? Inspirados pelo Santo Espírito. Então, a pergunta inicial, o que é a Bíblia? Nós podemos dizer agora que a Bíblia é um livro. Na realidade é um conjunto de livros, mas que nós chamamos só de o livro. É o livro por excelência. É um livro inspirado por Deus, porque é pelo Espírito Santo. Inspirado por Deus e escrito pelo ser humano. Quem é o autor da Bíblia? Nós vamos voltar a isso. É Deus. Primariamente é Deus. Secundariamente é o homem.
Entendeu? É o escritor. Por quê? Porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, a Bíblia, na realidade, isso que nós temos aqui em mão, ela resulta de uma cooperação misteriosa entre Deus e o homem. Entre Deus e o humano, entre o divino e o humano. Mas o homem é que escreve, e ele escreve como ele é. Ele escreve da maneira que ele sabe escrever. Há um padre, o padre Digão, que é um padre redentorista, que trabalhou aqui na igreja de Santo Afonso. Ele é um biblista dos melhores, e ele tem uma comparação muito boa a esse respeito. Eu ouvi certa vez e não esqueci. Quem escreveu a Bíblia? Podia dizer, quem escreveu? Ele disse assim, olha, vamos imaginar o seguinte, um músico que toca piano, toca violino, um músico, vamos dizer ele, como se fosse o maestro Karavchevsky, que é conhecido. Ele toca piano, toca violino e toca trompete. Muito bem. Então ele toca 3 instrumentos, mas ele é o único. É ele que toca. Cada instrumento desses tem o quê? Um som característico, um timbre característico. Mas o músico é um só. É ele que toca. O som de cada instrumento é característico, é dele. O piano não, o som não vai ser igual ao do violino, e vice-versa, e muito menos do trombone, do trompete. O mesmo acontece com a Bíblia. A Bíblia é, portanto, o livro, na soma do Antigo com o Novo Testamento, o livro que é inspirado por Deus e escrito pelos homens. Agora, o homem escreve a Bíblia de acordo com o quê? De acordo com a sua cultura, de acordo com a sua capacidade específica de escrever, de acordo com o ambiente em que ele nasceu, a sua criação, de acordo com o seu estilo. Cada um tem o seu estilo. É por isso, mas uma pessoa só os move. Quem é que move o homem para escrever sobre as coisas de Deus? O próprio Deus, com o seu Espírito. É o Espírito que inspira. É por essas e outras que a gente pode reconhecer, por exemplo, um escrito de Isaías, que é diferente do escrito de Jó, que é diferente do escrito de Jeremias, que é diferente, por sua vez, do escrito de Lucas, para pegar o evangelista deste ano. E os evangelistas também. Cada um tem o seu estilo. Falam do mesmo assunto, porque são inspirados por Deus através do Espírito Santo. Em outras palavras, o que é a Bíblia? É este livro que contém a palavra de Deus, mas escrita pelo homem. Deus não tolhe a capacidade do homem de escrever, a sua faculdade mental. Deus não impede o homem de ser quem ele é. Ele vai escrever sobre a mensagem de Jesus de acordo com as suas características. E vai escrever a partir de uma determinada coisa, se é de Jesus, para as pessoas que ele escrevia, quer dizer, pessoas com quem ele convivia. Marcos escreve para os romanos. Então ele fala as coisas de maneira que o romano possa entender. E Lucas é um cientista. Ele vai às fontes. Mateus escreve para os judeus. Então ele menciona coisas que só os judeus entendem, lá do Antigo Testamento. Porque Mateus é dos evangelistas aquele que quer mostrar mais profundamente que o Novo Testamento, Jesus, é a concretização de todas as promessas do Antigo Testamento, pela palavra. E ele vai escrever isso como? Em outras palavras, tudo isso eu digo que a Bíblia é inspirada por Deus
e escrita pelo homem, o homem que é como ele é. O homem que escreve aquilo que ele sabe falar, aquilo que ele sabe dizer. Olha, o próprio São Pedro. Pedro, nas suas cartas, lá numa determinada altura, ele diz assim: o nosso irmão Paulo diz coisas que são difíceis de entender. Pedro estava limitado, era um pescador. Enquanto que Paulo não. Paulo era um homem que tinha uma cultura vastíssima, falava várias línguas. Então, o escrito de Paulo é muito mais denso, muito mais profundo que o de Pedro. Mas como ambos são inspirados pelo Espírito Santo, o objetivo é o mesmo. Só que cada um escreve a sua maneira. Por isso a gente não pode entender. E isso põe abaixo uma teoria que andou em voga durante muito tempo e que ainda eu ouço de vez em quando algumas coisas absurdas. Não, isso foi escrito lá por Paulo, porque Paulo estava sentado num lugar, então vai escrever uma carta, aí Deus vem no ouvido dele e diz assim: Paulo, senta aí e escreve o que eu vou te dizer. E aí Deus dá o texto completo. Ele é só um copiador. Não é nada disso. Nada disso. Deus não tolhe a capacidade humana. O homem vai colocar aqui a Bíblia Sagrada, é inspirada por Deus, mas ela é escrita pelo homem. Então, quem é o autor da Bíblia Sagrada é Deus. A Bíblia Sagrada é inteiramente de Deus. Mas quem é o autor da Bíblia Sagrada? Quem escreveu foi o homem. Então, o autor da Bíblia Sagrada também é o homem, na medida em que ele escreveu aquilo que ele teve capacidade para escrever. Entendeu aquilo, teve aquela inspiração e botou com as suas palavras. Isso serve para você, como serve para mim. O que nós dizemos aqui, o que nós ouvimos aqui e o que nós vamos botar em prática depende de cada um de nós. Eu citei aqui o querido Padre Vidigal, porque ele deu um exemplo que me pareceu muito bom e que ficou na minha lembrança, que eu passei para vocês, a história do músico. Essa comparação. O músico é um, os instrumentos, cada um tem o seu som. Mas quem faz tocar é um só. A Bíblia é a mesma coisa. Você tem diversos autores. Cada um escreveu da sua maneira, mas o assunto era um só. Era Deus que os movia, e os movia pelo Espírito Santo. Porque lá atrás, e o Hebreus diz isso, antigamente, Deus falou através dos profetas. Mas mais recentemente, Ele nos fala através do seu próprio Filho. O que bate com o nosso início. Jesus anunciando o reino e dizendo que não pode ficar parado num lugar, tem que sair para todos os lugares. Para fazer o quê? Olha lá. E para concluir, aqui temos um conjunto de autores. Nenhum deles atende pelo nome de Jesus de Nazaré, mas todos eles falam de Jesus de Nazaré, inclusive os do Antigo Testamento. Isaías é claro, capítulo 7, versículo 14: uma virgem dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Quando a virgem dá à luz um filho, diz São Mateus, ele é o Emanuel, Deus conosco. Isaías escreveu assim, Mateus escreveu a mesma coisa com as suas palavras, mas a inspiração foi a mesma. Quem é o autor da Bíblia é Deus, primariamente. Quem é o autor da Bíblia é Lucas, secundariamente. Lucas e os outros.
Afinal, são 27 livros do Novo Testamento, 27 autores, e 46 do Antigo. No nosso próximo encontro, eu espero que tenha ficado claro isto, de início. No nosso próximo encontro, nós talvez voltemos a uma parte ainda referente a essa, para a gente esmiuçar um pouquinho mais, porque não adianta nada, no meu entender, me desculpem, estudar como a CNBD propõe, está ótimo, o livro de Josué. É o livro que se segue ao Deuteronômio, quer dizer, no final do Pentateuco. Aí entra o livro de Josué, é o primeiro livro histórico. Muito bem, não adianta nada estudar o livro de Josué se a gente não sabe o que é a Bíblia. O que Josué escreveu? Por que ele escreveu aquilo? Qual o objetivo? Quem é Josué? Não adianta nada. Por isso nós vamos assim, para e passo. Aproveitando o mês da Bíblia, vamos ver nos nossos próximos encontros o que nós fazemos até encontrarmos pelo caminho São Jerônimo, que nos levou a entender isto. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude nessa caminhada e nos faça, como ela foi, uma fiel discípula da palavra, a maior e mais perfeita discípula da palavra, no dizer sempre iluminado de Dom Orlando Brandes, que é o arcebispo de Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.